Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Inspire pela sua fé. Expire pelas suas dores. Inspire a esperança. Expire os medos que te acompanharam por tanto tempo. Agora, imagine-se diante de um campo vasto, silencioso, onde tudo o que te limitava simplesmente desaparece com o vento. Você começa a enxergar com mais clareza. Tudo o que você achava impossível começa a parecer acessível. Você sente uma paz tomando conta do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. E neste momento de calma, seu coração se abre para algo novo. Você está prestes a ouvir verdades que podem transformar a sua vida para sempre. Você não está aqui por acaso. Algo maior te trouxe até esse momento. Algo que quer te acordar. Algo que quer te sacudir e dizer: chegou a hora. A Bíblia não é apenas um livro de histórias. A Bíblia é um manual de mentalidade, de sabedoria, de estratégias para a prosperidade. E você talvez tenha vivido sua vida toda sem enxergar isso. Mas hoje seus olhos vão se abrir. A Bíblia ensina a ficar rico. E ninguém te contou isso, porque a riqueza não é apenas dinheiro. A verdadeira riqueza começa dentro. Começa quando você entende que nasceu para reinar, nasceu para governar suas emoções, suas decisões, sua fé. E quando isso acontece, o mundo ao seu redor se curva à sua nova identidade. Quantas vezes você já sentiu que estava andando em círculos, trabalhando muito, se esforçando, mas sem sair do lugar? Como se existisse uma parede invisível entre você e a vida que você sonha. Essa parede se chama ignorância espiritual, porque te ensinaram a ler a Bíblia apenas com os olhos da religião, e não com os olhos da revelação. Você vai entender hoje que Deus não quer você preso na escassez. Deus não quer você limitado. Não existe honra na pobreza quando ela nasce do medo, da passividade e da ausência de fé. Deus quer você próspero, rico de propósito, de atitudes, de realizações. Lá em Provérbios 10:22 está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Agora leia isso de novo com o coração. A bênção do Senhor é que enriquece. Ele não está dizendo que a bênção te deixa conformado. Ele está dizendo que a bênção te enriquece. Você não precisa ser refém do sistema. Você não precisa viver à margem da abundância. Deus te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Está em 2 Timóteo 1:7. Está aí, preto no branco. O espírito que habita em você é o mesmo que criou o universo. Você entende o que isso significa? A prosperidade começa quando você decide sair da mentalidade da escassez, quando você para de pensar pequeno, quando você entende que trabalhar duro sem sabedoria é só sofrimento. Mas quando você une esforço com fé e estratégia, os céus se abrem. Paulo Vieira disse: você não é o que aconteceu com você. Você é o que você decide ser daqui para frente. E essa decisão começa agora. Começa com a forma como você enxerga sua história. Começa com a forma como você se posiciona diante da vida. Agora pense nisso. Quantas vezes você duvidou de si mesmo? Quantas vezes achou que a riqueza era para os outros? Quantas vezes se sentiu culpado por desejar uma vida melhor? Chega. É hora de quebrar esse ciclo. É hora de romper com essa mentira. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se Deus é o dono do ouro e da prata, por que você aceitou viver como se não tivesse direito à abundância? O Salmo 112 diz: na casa do justo há prosperidade e riqueza. Você ouviu isso? Não é apenas uma promessa distante. É uma realidade que pode se manifestar a partir da sua fé, da sua atitude e da sua ação. Agora eu quero que você repita algo comigo em voz alta. Diga com força, diga com verdade. Deus me criou para prosperar. A riqueza começa em mim. Repita de novo. Deus me criou para prosperar. A riqueza começa em mim. Sinta essas palavras entrando no seu espírito. Deixe elas quebrarem todas as correntes que te seguravam até hoje. Porque chegou a hora de você se tornar tudo o que nasceu para ser. Não é tarde demais. Você não perdeu o tempo certo. O tempo certo é agora.
Deus não atrasa, Deus prepara. Você só precisa fazer a sua parte. E sabe qual é a sua parte? Assumir a responsabilidade pela sua vida. A Bíblia não ensina a viver reclamando, mendigando, atenção, chorando sem ação. A Bíblia ensina a plantar com fé, a trabalhar com excelência, a confiar no invisível e agir no natural. Você planta hoje com disciplina e colhe amanhã com propósito. Deus te chamou para ser cabeça, não cauda. Está escrito em Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Por que você tem vivido como se fosse o contrário? Porque te fizeram acreditar que humildade é escassez. Mas humildade verdadeira é reconhecer que você foi chamado para multiplicar talentos. É reconhecer que você é um agente de transformação. Agora, imagine sua vida daqui a 6 meses, se você decidir mudar hoje. Imagine seus relacionamentos curados. Imagine sua conta bancária com paz. Imagine sua mente focada. Imagine seu corpo forte. Imagine sua fé inabalável. Você está a uma decisão de distância da sua nova realidade. E se esse vídeo está tocando o seu coração, é porque Deus está falando com você. Aproveite esse momento. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. E comente agora mesmo. A Bíblia me ensina a prosperar. Comente isso. A Bíblia me ensina a prosperar, porque essa frase tem poder. E quando você escreve, você declara. Quando você declara, o mundo espiritual se move. E não esqueça, você está apenas começando. Nos próximos minutos, você vai entender o caminho completo para transformar sua vida emocional, espiritual e financeira, com base no que Deus já revelou nas Escrituras. O que você precisa não é um milagre externo, é uma ativação interna. E ela começa agora. Você foi ensinado a ter fé para suportar, mas não te ensinaram a ter fé para prosperar. Fé não é só para sobreviver. Fé é para dominar, expandir, crescer. A fé que fica parada apodrece. A fé que se move cria futuro. A verdade é que, enquanto muitos usaram a Bíblia para te limitar, os sábios usaram a mesma Bíblia para crescer. Porque quem tem discernimento, lê os Salmos como códigos de sucesso, lê os Provérbios como instruções de liderança, lê os Evangelhos como manual de mentalidade inabalável. Jesus nunca viveu em escassez. Ele multiplicava. Ele transformava. Ele andava com confiança. Ele sabia quem ele era. E você? Você tem vivido como filho do rei ou como escravo do medo? Chega de viver esperando por um tempo ideal. O tempo ideal é aquele em que você decide agir. E esse tempo é agora. Você precisa entender. Riqueza não é pecado. Riqueza não é vaidade. Riqueza é uma responsabilidade. Riqueza é um meio de cumprir um chamado maior. É você poder abençoar sua família, sua comunidade, seu propósito. Como você pode ajudar alguém se você mesmo está lutando para sobreviver? A Bíblia diz em Eclesiastes 10:19, o dinheiro serve para tudo. Isso está na palavra. O dinheiro não é o inimigo. O inimigo é o apego. O problema não está em ter dinheiro, está em ser escravo dele. E você não nasceu para ser escravo. Você nasceu para governar. Você precisa aprender a comandar sua mente. Você precisa silenciar a voz que te diz que você não consegue. Você precisa romper com a maldição da procrastinação e da mediocridade. Acorda, Deus te quer em movimento. Deus honra quem age. Em Tiago 2,17 está escrito: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Fé sem ação é só fantasia, mas fé com ação cria uma nova realidade. E aqui vai a segunda frase de Paulo Vieira que você precisa carregar: na alma. Enquanto você não mudar sua mente, você continuará tendo a mesma vida. Leia isso de novo com a alma. Enquanto você não mudar sua mente, você continuará tendo a mesma vida. Essa frase carrega uma chave, porque tudo começa aqui, na mente. Não é o governo, não é o salário, não é a crise, é a sua mente.
Quem decide prosperar, prospera mesmo em tempos difíceis, porque a mente programada pela fé cria pontes onde só existiam muros. E eu te pergunto, como está sua rotina, seus hábitos? Porque orar por prosperidade e viver na preguiça é incoerência. Pedir mudança e manter os mesmos padrões é auto-engano. E Deus não se move no engano. Deus se move na verdade, na entrega, na ação. Quem quer ser transformado, se posiciona. Quem quer colher abundância, começa plantando. Disciplina: acordar cedo, alimentar-se bem, ser excelente no que faz, ser honesto, ser grato, controlar a língua, meditar na palavra. Essas são sementes de grandeza. E não espere resultados imediatos. Espere colheita, espere multiplicação, espere portas que antes estavam trancadas se abrindo uma por uma. Mas espere com fé ativa. Esperar com fé é trabalhar enquanto a porta não abre. Agora olhe para dentro. Onde você está se sabotando? Onde você está fugindo da sua grandeza? Quais desculpas você tem dado para não viver tudo o que Deus sonhou para você? Você precisa parar de negociar com seus medos. Medo não negocia. Medo paralisa. E fé não faz acordos com medo. Fé manda embora. Fé avança. Repita comigo mais uma vez em voz alta. A Bíblia me ensina a prosperar, e eu decido viver essa verdade. Repita mais uma vez com poder. A Bíblia me ensina a prosperar, e eu decido viver essa verdade. Respire fundo. Deixe essa afirmação entrar no seu sangue. Sinta a presença de Deus ativando algo dentro de você. Sinta a confiança nascendo, a energia se elevando, a mente clareando. Porque é isso que acontece quando você aceita viver pela fé com disciplina. E saiba, você vai incomodar muita gente, porque pessoas livres incomodam quem escolheu permanecer preso. Mas o seu chamado não é agradar, é inspirar. Deus vai usar sua mudança para despertar outras vidas. Deus vai usar sua virada para mostrar que a fé verdadeira gera frutos visíveis. Você não precisa de permissão de ninguém para prosperar. Você só precisa da sua decisão. E se até aqui essa mensagem te impactou, eu te convido mais uma vez. Curta esse vídeo agora, se inscreva no canal e comente de novo. A Bíblia me ensina a prosperar. Comente isso com fé. Comente para declarar. Comente para ativar sua mente. E não esquece, volte aqui toda semana. Ative as notificações. Assista aos novos vídeos, porque essa jornada está apenas começando. Você nasceu para algo grande e chegou a hora de viver como alguém que crê nisso. A Bíblia sempre escondeu segredos profundos para quem está disposto a mergulhar com fé, coragem e atitude. Ela não foi escrita para os conformados, foi escrita para os ousados, para os que têm coragem de fazer o que a maioria tem medo. Os que acreditam que é possível prosperar, mesmo tendo começado do nada, mesmo tendo caído, mesmo tendo sido rejeitado, mesmo tendo sido humilhado. Afinal, quem escreve a última palavra sobre sua vida não é o passado, é a sua fé. Você está onde está por causa das sementes que plantou ontem, e estará onde deseja, se começar a plantar o que é certo hoje. Plantar fé, plantar ação, plantar coragem. O Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Você entende isso? A Bíblia está dizendo: quem vive conectado à palavra vai frutificar, vai prosperar, vai ter raiz firme. Mesmo quando vier a seca, ele não vai morrer. Vai florescer. Esse é o tipo de prosperidade que Deus quer para você. Prosperidade de dentro para fora. Prosperidade que não depende do mercado, do governo, do chefe, do dólar. Prosperidade que vem da sua conexão com Ele, da sua disciplina diária, da sua entrega total. Mas aqui está o segredo. Não basta ouvir. É preciso praticar. Muitos assistem, se emocionam, choram, mas voltam à rotina sem mudança. E a fé sem prática se transforma em frustração. Você precisa escolher ser diferente.
escolher pagar o preço da transformação. Porque não existe mudança sem renúncia. Você vai precisar dizer não para o conforto, não para os velhos hábitos, não para as velhas amizades que te puxam para trás. Vai precisar ser fiel no pouco. Vai precisar ser constante mesmo quando ninguém estiver olhando. Vai precisar ter visão quando tudo parecer escuro. Mas se você fizer isso, se você decidir se alinhar com os princípios bíblicos, se você buscar sabedoria ao invés de vitimismo, se você agir com disciplina ao invés de emoção, então sim, você vai prosperar. Porque prosperidade não é sorte. Prosperidade é consequência. Consequência de uma mente renovada. Consequência de um espírito alinhado com o propósito. Consequência de atitudes que honram a palavra. Jesus falou sobre talentos. Você lembra? Um homem entregou talentos a 3 servos. 2 multiplicaram. 1 enterrou por medo. E o medo o fez perder até o pouco que tinha. Agora pare e pense. Quantos talentos você enterrou por medo? Talvez você tenha enterrado seus sonhos. Talvez você tenha enterrado sua voz, sua criatividade, sua capacidade de liderar, seu dom de empreender, seu desejo de romper com a miséria. Está na hora de desenterrar tudo isso. Deus não te fez para viver limitado. Ele te deu talentos para serem multiplicados. E quanto mais você multiplica, mais Ele te confia. Mais portas se abrem, mais recursos vêm, mais pessoas são impactadas. O problema é que a religião ensinou muitos a enterrar seus talentos em nome da humildade. Mas isso não é humildade. Isso é desobediência disfarçada. Humildade é reconhecer que tudo vem de Deus, mas é também usar tudo o que Ele te deu com coragem. Acorde, levante, se posicione, seja intencional. Você precisa escrever uma nova história, e isso não se faz só com vontade, se faz com atitude. Se você chegou até aqui, entenda, existe uma unção sobre esse momento. Deus te conectou com essa mensagem por um motivo, e esse motivo é libertar sua mente da mediocridade e ativar sua missão de grandeza. Agora declare comigo mais uma vez, com convicção, com fé, com força. A Bíblia me ensina a prosperar, e eu vivo essa verdade a partir de hoje, mas, uma vez alto e com alma, a Bíblia me ensina a prosperar, e eu vivo essa verdade a partir de hoje. Essa é a sua decisão. Esse é o seu novo marco. De hoje em diante, você vai começar a estudar a Bíblia com olhos diferentes. Vai ver princípios que antes ignorava. Vai aplicar hábitos que antes desprezava. Vai abrir mão do que te prende. Vai buscar o que te eleva. Vai decidir ser quem nasceu para ser. E quando vierem as lutas, porque virão, você não vai fugir. Você vai lutar com fé. Porque quem carrega a palavra dentro de si jamais é vencido por fora. Então, prepare-se. Prepare-se para ser criticado. Prepare-se para ser julgado. Mas, acima de tudo, prepare-se para vencer, porque Deus está te empurrando para o seu destino. Ele está te levantando. Ele está dizendo, vai, anda, prospera. E você vai obedecer. Gratidão por ter assistido até aqui. Isso mostra que você está pronto para o próximo nível. E se essa mensagem tocou seu coração, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa acordar para essa verdade. E lembre-se de comentar. Pela última vez, a Bíblia me ensina a prosperar. Obrigado por estar aqui. Volte sempre. Essa jornada não termina. Ela apenas começou. Nos vemos no próximo vídeo.